os irmãos vêm estar sempre entendendo o que Deus está falando sobre nós, amém? A igreja está comigo? Temos aqui alguns visitantes. Vanessa e Paulo, é isso mesmo? Que diremos, igreja? Sois bem-vindos em nome. Acabou de chegar um nome aí, viu? Vamos estar subindo aí agora. Vamos lá, porta lá, Paulo. Graças a Deus. Meus irmãos, quero dar um recado aqui para a nossa igreja. Está com o bebedor um pouco, a água não está gelando, né? Depois a gente vai estar vendo o que é, tá? Durante hoje a gente estava no culto passado, está tudo normal. E a gente vai ver o que é, mandar um técnico aí para dar uma olhadinha, tá bom? Então os irmãos que tomarem água estiver um pouquinho quente, natural, a gente está com esse probleminha mesmo, tá? Descobrimos hoje. Tivemos essa surpresa aí, amém? Sei que está muito quente, né? Quando está muito quente, a gente toma muita água, mas vai dar certo em nome de Jesus, amém? Livro, hoje eu quero estar passando um tema importante para a igreja, alguns passos que o cristão deve exercer para ter uma vida com Deus, amém? É um tema nessa noite e eu acho que vai ser muito produtivo, né? Irmão Paulo está aí, né? Estava tomando uma aguinha. E diremos, igreja, sois bem-vindos em nome de Jesus. Essa igreja ama você. Deus abençoe, tá? Sejam todos bem-vindos. Você está no melhor lugar, que é a casa do Senhor. Bom, Lucas 11, verso de número 1. Vamos estar lendo o texto juntamente com a igreja. Vamos ler a palavra do Senhor. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus, falou o nome do discípulo? Um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Amém? Pode se sentar, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Enquanto você senta, você exalta o nome do Senhor. Põe a mão sobre a tua palavra, feche os seus olhos, assentado mesmo. Quero estar orando para que Deus venha abrir a nossa mente, para que Ele venha nos abençoar, que nós venhamos compreender e entender a palavra dele que será ministrada nessa noite. Senhor de Deus, eterno Pai, glorifico e exalto o teu santo nome, pois o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Deus, por mais oportunidade de estar ministrando a tua palavra, que não venha ser eu que venha ministrar, e sim o teu Espírito que habita em mim, pouse sobre nós nessa noite. Derrama a tua unção, derrama a tua graça e dê entendimento à tua palavra sobre os teus santos, os teus profetas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Primeiro passo que nós devemos exercer para ser um cristão de excelência é ter uma vida em oração. Nós acabamos de ler um texto em Lucas, capítulo 11, verso 1. Aqui são palavras que Lucas escreve sobre Jesus. O texto vai dizer: e aconteceu que, estando ele a... Cadê o texto? Estando ele a orar. O que Jesus estava fazendo? Orando num certo lugar. Existe lugar para orar, igreja? Você pode orar na sua casa, você pode orar no seu trabalho, na sua empresa, aonde você estiver. O texto vai dizer que ele estava em um certo lugar e ele estava orando. Nós sabemos que o ministério de Jesus foi um ministério de oração. Jesus cultivava a oração, o ministério de oração. Se você quer ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, cultive a orar. Seja um homem e uma mulher de oração. O primeiro passo para que eu tenha que exercer uma excelência em um ser cristão é orar. Eu tenho que amar a oração. Eu tenho que amar falar com Deus, dialogar com o Senhor. Oração é o contato que nós temos com Deus, onde nós falamos com Deus e nós ouvimos a voz do Senhor. Então é impossível eu ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, eu falar que eu sou cristão e não ter o hábito de orar, e não ter uma vida em oração. Se você for analisar o texto, Lucas
ele foi um dos que mais escreveu acerca de oração. Lucas, ele vai descrever alguns textos, eu não estarei lendo todos, mas estarei lendo alguns principais aqui que eu coloquei. E Lucas, ele reúne todas as informações. Você sabe como Lucas trabalhava? Lucas era médico, então Lucas ele acompanhava alguns apóstolos, ele andou muito com Paulo. Então, como que Lucas escreveu o livro de Lucas? Lucas, ele ouvia as pessoas, ele ouvia as narrativas das pessoas e ele reunia todo o material. Ele falava com um, falava com outro e juntava aquele material e ia escrevendo acerca do ministério de Jesus. Lucas ouvia as pessoas e começava a escrever a trajetória, o que as pessoas viram, o que as pessoas ouviram, e Lucas ia registrando isso. E tinha uma veracidade no livro de Lucas, tudo que Lucas falou é acerca de testemunha de algumas pessoas que viveram o que Jesus passou. Amém? Então Lucas ele é um dos que mais vai escrever acerca de oração e acerca de ações do Espírito Santo. Então o primeiro passo é ser um homem de oração. Um outro texto interessante que eu quero que a igreja acompanhe comigo, um texto que eu li em domingo retrasado acerca de Filipe, mas um texto muito interessante que vai agregar muito em Atos 6, verso de número 4. Vamos ler aqui um pouquinho mais à frente. Estamos em Lucas, você vai passar aí João, depois vai ter o livro de Atos, capítulo de número 6, verso de número 4, um pouquinho mais à frente. Vai ter um texto muito interessante acerca da oração, e eu quero que você anote, escreva, marque um texto, pega o seu marca-texto nos versículos que eu estou falando, que são versículos muito importantes para você ler e meditar na sua casa. Atos 6, verso de número 4, vai dizer assim o texto: mas nós perseveraremos e no ministério da. Veja bem, o versículo acima vai falar qual é a propriedade de ser um diácono, um diaconato. Mas o verso de número 4, que nós acabamos de ler, o obreiro, ou um grande homem, uma grande mulher de Deus que quer se destacar na presença do Senhor, tem que ser um homem que persevera na oração. E depois, no ministério da palavra. Então a oração ela tem que estar no nosso DNA. A oração tem que estar andando com o crente. Antes de você dormir, você tem que orar. Quando você acorda, você tem que orar. O orar é o seu respirar. Nós percebemos que vários versículos da Bíblia, Jesus ele está orando, e Jesus não tinha tempo para ficar perdendo. E Jesus ou ele curava, ou ele tinha algum propósito dele andar em alguns certos lugares, ou diante de tudo isso ele estava orando. Existe um texto que eu quero que você registre isso, marque na sua Bíblia, um texto muito pouco falado, um texto não muito conhecido, onde Jesus estava de noite em um lugar muito escuro, numa madrugada, e Jesus estava fazendo o quê? Aí é fácil, né? Aonde Jesus ia, ele parava para orar. Ele orava de dia, de noite, de madrugada, de manhã, não tinha hora para ele orar. Ele não pensava assim, quando eu tiver desejo de orar, eu vou orar. Não, e Jesus ele orava sempre. Por isso que o ministério de Jesus foi um grande ministério. Existem homens de oração que o seu ministério se alavancaram muito, principalmente quem prega a palavra. Tem que ser um homem e uma mulher de oração. Quem é pregador aqui, levanta a mão. Quem prega a palavra, levanta a mão para a gente ver. Levanta a mão para o Espírito Santo poder avaliar para você nessa noite. Você tem que ser um homem e uma mulher de oração. Sem oração não tem glória de Deus. Sem oração não tem presença do Espírito Santo. Sem oração Deus não manifesta a glória dele. Tem que ter oração, porque o Espírito Santo ele só vai te conhecer se você tiver intimidade com ele. Como eu crio intimidade com Deus? Como eu crio um diálogo com Deus? Através da oração. Oração é diálogo com Deus. Oração é intimidade com Deus. Oração é relacionamento com Deus. Escute. E vai existir um texto, não estarei lendo ele aqui, mas é só uma referência para você anotar.
2 Reis 20, versículo número 2 e 3. O que vai ter nesse texto? Eu vou resumir para você. O profeta Isaías, ele vai ao rei chamado Ezequias. O rei, Deus manda uma ordem através do profeta. Vai ao rei Ezequias e fala para ele consertar a casa dele, senão ele vai morrer. Isaías, como um profeta obediente, vou obedecer à voz de Deus. Mas era rei, ele podia morrer, poderia, mas a voz de Deus é muito mais importante do que a voz do homem. Então o profeta vai até o rei Ezequias, passa o recado de Deus e fala: ó, conserta a tua casa, senão você vai morrer. Vira as costas e vai embora. O pastor ele parou para tomar um café. Ele pastor, depois do recado, ele começou a conversar com o rei? Não. Ele só passou o recado, virou as costas e foi embora, porque o profeta tinha mais coisa para fazer. Vai que Deus falava alguma outra coisa, o profeta já seguiu o seu caminho. E o texto vai dizer que o profeta vira as costas e vai embora. O problema fica com o rei, porque o que Deus queria falar, o profeta falou. Depois que o profeta fala, a responsabilidade de se consertar não é nossa. E o texto vai dizer que o profeta começa, o rei vai orar. Como que o rei está? Ele está doente, o rei está enfermo. Como que o rei está? Deitado na cama. O texto vai dizer que ele vira o rosto para a parede e ele começa a orar. Pastor, como que eu tenho que orar? Eu não sei o jeito que você ora, mas se a sua oração tem verdade, Deus escuta você. Seja de pé, seja de joelho, seja deitado, seja em pé, seja com as mãos estendidas, eu não sei, mas se a sua oração for verdadeira, tiver veracidade na sua oração, Deus estará te ouvindo em nome de Jesus. E o texto vai dizer que o profeta vai embora e o rei começa a orar e se arrepende daquilo que ele havia feito. E o texto vai dizer que no pátio, no próprio pátio, o profeta não tinha saído ainda do palácio. No pátio, Deus fala com o profeta: volta, porque o rei, ele se arrependeu. O arrependimento é a única coisa que muda a nossa situação com Deus. E o profeta volta, e Deus vai e acrescenta 15 anos de vida para aquele rei. Por causa de uma oração, Deus acrescentou 15 anos de vida para aquele rei. Está vendo como uma oração muda o nosso estado? Está vendo tanto que uma oração pode resolver o nosso problema e as nossas dificuldades? Está vendo como que o diálogo com Deus traz mudança e transformação de caráter? Quando nós oramos e falamos com Deus, Deus pode mudar a nossa situação, pode mudar a nossa história, através de uma oração verdadeira. Amém? Louvado seja Deus. Pastor, pregar. O que é pregar a palavra? Pregar é algo que nós devemos fazer ou viver? Sim. O que Jesus fala no nosso ministério? Ide e pregar. Alguém sabe o que significa o texto ide no grego? O texto ide é um chamado. É um chamado geral. Só que existem alguns ministérios que Deus vai chamar algumas pessoas. Aí que está o segredo do mistério. E esse ministério, Deus seleciona algumas pessoas para que nós venhamos usufruir aquilo que o Espírito Santo fala para nós. Um texto em Efésios, capítulo 4, verso de número 11. Quero que você acompanhe comigo, que é de grande importância acerca desse assunto, amém? Efésios 4, verso de número 11. Efésios. Quem escreveu o livro de Efésios, igreja? Ninguém sabe? Ninguém sabe quem escreveu Efésios? Depois de Coríntios, vai ter Gálatas. Você vai encontrar o livro de Efésios. Quem encontrou diz amém. Efésios 4, verso 11. Vamos ler o texto? Vai dizer assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas
e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra dos ministérios, para a edificação do corpo de Cristo. Veja bem, olha que interessante. O texto vai dizer, o apóstolo Paulo vai escrever: uns Deus vai estipular apóstolos, outros Deus vai estipular evangelistas, outros Deus vai estipular doutores, outros Deus vai estipular pastores, outros missionários, outros diáconos, outros presbíteros. Então existe um dom ministerial aqui. Existem pessoas que Deus vai escolher para que alavancar o nosso ministério. Só que existe um detalhe: o ministério Deus vai escolher, só que a sabedoria e o conhecimento é nós que temos que correr atrás. A palavra, ela não vai ser revelada de mão beijada. Você tem que correr atrás para que você venha se aperfeiçoar na palavra do Senhor. Aí vai entrar o segundo passo é ler a palavra do Senhor. O segundo passo é ter uma vida de leitura da palavra de Deus. Um homem, uma mulher de Deus, se ele não ora, se ele não tem uma vida de palavra, uma vida de Bíblia, ele não ler as Sagradas Escrituras no seu dia a dia, ele nunca vai ser um grande homem, uma grande mulher de Deus. Ele nunca vai alavancar coisas grandes e maiores que Deus preparou para você. Então você tem que ser um leitor assíduo da palavra de Deus. Existe um texto que eu quero que você escute, anote e medite na sua casa. 2 Timóteo 2,15, um texto conhecido. 2 Timóteo 2,15, que vai dizer que o bom obreiro tem que manejar bem a palavra da verdade. Só que existe um detalhe aqui: manejar a palavra. No grego, o manejar tem uma tradução interessante que eu quero trazer aqui para você. Manejar é o termo cortar em linha reta. O manejar aqui é cortar em linha reta. Se eu não corto uma carne bem cortada, ela vai ficar boa? Vai? A faca tem que estar afiada? Tem que estar afiada para ter um corte bom, para ter um corte perfeito. A faca não tem que estar afiada. Só que tem pessoas que pegam a faca emprestada de outra pessoa. Eu não tenho nada contra, meu irmão. Eu não tenho nada contra pessoas que vê ministrações de homens que você segue, que você se identifica, não tem nada contra. Só que aquela mensagem, você tem que colocar ali um tempero seu. Você tem que colocar uma revelação de Deus na sua vida. Porque tem pessoas que copiam e colam. Já viu copia e cola? Eu escuto aqui e reproduzo aqui. Só que uma coisa é você pregar aquilo, e a segunda coisa é você viver aquilo. Porque é muito fácil pregar a Bíblia, não tem muito segredo. Claro que tem que ter a graça, tem que ter a revelação de Deus. Só que você pregar a Bíblia e não ter uma vida com ela é totalmente diferente. Porque quando você prega a Bíblia e vive ela, isso traz um reflexo para os ouvintes e vai ter uma veracidade naquilo que você fala. As pessoas que estão ouvindo você vão falar assim: rapaz, eu confio naquele pregador, porque ele prega e ele tem uma vida em oração, ele tem uma vida íntegra, ele tem um bom caráter, ele não é uma pessoa que passa a perna em ninguém, ele não é uma pessoa que faz rolo, ele não é uma pessoa que faz coisas erradas, ele é uma pessoa íntegra, ele é um homem e ele é uma mulher de Deus. As pessoas vão ouvir você e vão acreditar naquilo que você está pregando, porque você prega a Bíblia e você vive aquilo que você prega. Então, no mundo que nós vivemos hoje, de internet, tem tantas pessoas que pregam a Bíblia, pregam bonito, mas não vivem o que pregam. Não é verdade? É uma falsa pessoa, é só um personagem ali, fala bonito, tem seguidor, tem muitas curtidas, tem redes sociais, viaja para o mundo inteiro, mas você vai ver e vai conhecer a vida daquela pessoa por fora ali do culto, por fora do altar. Não tem uma vida com Deus, não é um homem de oração, não é uma mulher que busca a palavra, não é uma mulher que medita na leitura da Bíblia, não tira um tempo para ler a palavra do Senhor, para se aperfeiçoar, para trazer para a igreja uma palavra de edificação.
que vai trazer crescimento para o povo de Deus, que vai trazer o alimento espiritual para a casa do Senhor. Então nós devemos ficar atentos a isso, porque manejar é cortar em linha reta. Então o corte tem que ser preciso para que a igreja venha acreditar e aquilo venha ter uma glória de Deus no meio da nossa igreja. Não adianta, irmãos, pregar a palavra e não ter a graça do Senhor, não ter a presença do Espírito Santo que está em nós. Amém? Outro detalhe que eu quero que você entenda. Terceiro passo: permaneça cheio do Espírito Santo de Deus. Quando eu estava ministrando acerca de Filipe, eu achei algo interessante. Quando eles vão separar ali os apóstolos, quando eles vão separar os discípulos que realmente vai ser entregadores da palavra, o primeiro título, a primeira coisa que eles vão olhar: aquela pessoa tem que ser cheia do Espírito Santo. E depois, ela tem que ser uma pessoa de bom caráter e de boa reputação. Tem que ser uma pessoa que não é alcoolista. Tem que ser uma pessoa que tem uma vida de integridade, uma vida justa. Tem que ser uma pessoa justa que conhece a Deus e que as pessoas vão olhar para você e vão ver Deus na sua vida. Nós percebemos que Estevão, quem aqui já ouviu falar de Estevão? Era um homem cheio do Espírito Santo. Mas preste atenção aqui: um homem cheio do Espírito Santo, ele vai receber críticas? Sim ou não? Esteja preparado para as críticas. Mesmo você sendo cheio do Espírito Santo, você pode pregar bem a palavra da verdade, mas muitas pessoas não vão querer te ouvir. Muitas pessoas vão apedrejar você. Muitas pessoas vão recusar você. Muitos convites você não vai ser selecionado. Porque aquele que prega a verdade, aquele que prega a palavra de Deus, tem a essência do Espírito Santo, não faz barganha com a palavra, é uma palavra de corte reto, ele sabe manejar bem a palavra da verdade. Ele não é qualquer lugar que ele pode entrar. Porque o mundo que nós vivemos hoje, um mundo de aparência, onde as pessoas maqueiam uma coisa e é outra coisa totalmente diferente por fora da cortina, quando o show acaba, quando a pregação termina, quando você está na sua casa, você se manifesta quem realmente você é. Temos que ter uma vida de integridade. O verdadeiro evangelho é negar a nós mesmos, é negar vontades, desejos, vaidades. O verdadeiro evangelho é isso. O evangelho que não nega a nós mesmos não é o verdadeiro evangelho, é um falso evangelho. O evangelho que tem aberturas demais, o evangelho que tem liberalidade demais. Toma cuidado, porque esse evangelho está sendo fracassado. Veja bem, preste muita atenção. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Em Atos 1, versículo de número 8, vamos ler aqui o texto. Você venha marcar isso na sua Bíblia. Atos 1, verso de número 8. Enquanto você vai abrindo, Atos 1, verso 1, depois de João, você vai encontrar o livro de Atos. Amém, igreja? Amém. Quem encontrou diz amém? Amém. Vamos ler o texto? Atos 1. Irmãos, anote todos os versículos, tá? São de grande importância. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e serei testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins. Olha que interessante. Recebereis a virtude do Espírito quando o Espírito Santo descer sobre nós. O que é virtude? Ser cheio, ter qualidade, ter caráter, ser santo, ser remido, ser justificado. Então, quando o Espírito Santo descer sobre nós teremos uma vida de transformação. É isso que o texto está falando. Então, Estevão, ele tinha uma vida voltada para Deus. Filipe também seguiu os passos de Estevão. Filipe também seguiu o diaconato. Filipe servia às mesas. Filipe servia às pessoas. Filipe também era cheio do Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque ele se dedicou à palavra do Senhor.
Ele se dedicou em aprender a palavra, em viver a palavra, em pregar o Evangelho, em ser um instrumento nas mãos do Senhor. Então, primeiro passo, o homem de oração. Diga: primeiro passo, oração. Segundo passo, leitura da palavra. Terceiro passo, ser cheio do Espírito Santo. Quando você é cheio do Espírito Santo, você depende de quem? Você depende de Deus. Ter uma vida, ser cheio do Espírito Santo, é demonstrar que você depende da presença de Deus. Em tudo que você for fazer, você depende do Senhor. Seja na área financeira, seja na área sentimental, seja na área espiritual, seja na área familiar, você tem uma dependência de Deus. Isso é ser cheio do Espírito Santo. É aonde Deus falar para você ir, você vai. É você ser guiado por Deus. É você depender do Senhor. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Outro detalhe importante: quarto passo. Vai anotando. Pode te perguntar. Quarto passo: exerça a humildade. Seja manso e humilde. Imagina você, Deus vai te usar. Você está cheio do Espírito Santo. As pessoas vão falar: nossa, você prega, onde você vai tem cura, tem milagre. As pessoas vão começar a encher o seu ego. Sim ou não? Rapaz, você é um cara, onde você prega, tem cura, tem avivamento. Eu quero que você chamar você lá na minha igreja. Você tem que participar de lá. Se você não tomar cuidado, se você não for manso e humilde, o que vem? A soberba, a vaidade. Ela começa a te abraçar. Como que eu quebro a soberba e a vaidade? Alguém sabe? Como que eu quebro a soberba e a vaidade? Ser manso e humilde. Ser manso e humilde é o que, pastor? É reconhecer que você não é nada, mas que Deus é tudo. Tudo é a graça dele, tudo é para Ele, tudo é para a glória dele, tudo é Ele. Não é nada sobre nós, é tudo sobre Deus. É Ele que faz, Ele que cura, Ele que prega, Ele que dá os louvores, Ele que te ensina a tocar, Ele que dá força para você trabalhar, Ele que te dá saúde para você sair todos os dias e ganhar o pão de cada dia. É tudo Deus, é tudo sobre Deus, tudo é Ele, tudo para Ele, para a glória dele. Paulo vai dizer Paulo e João também vai escrever acerca disso. Se não fosse Deus, se não fosse pela palavra, nada do que tinha existiria. Tudo que existe hoje é pela palavra do Senhor. Tudo que existe hoje é para a glória de Deus. Se você está aqui nessa noite, é para a glória de Deus. Se você veio aqui hoje, é para a glória de Deus. Se você está aqui com saúde, é a glória de Deus. Se você está falando hoje, é a glória de Deus. Se você tem saúde hoje, é a glória de Deus. Se você está falando hoje, é a glória de Deus nessa noite. É Deus que está na tua vida, é a presença dele que te põe de pé todos os dias, é a graça dele. Temos que ser manso e humilde. Temos que quebrar a vaidade, o desejo da carne, quebrar a soberba. Vários reis caíram por causa da vaidade. Existem pecados que entrou na casa de reis por causa da vaidade. Então, a vaidade, ela quebra a presença de Deus. A vaidade tem o poder de estarmos lá em cima e ter uma queda muito grande. Toma cuidado com os elogios. Toma cuidado quando você estiver se exaltando demais. Tudo é a graça de Deus. Não que você é bom, mas é que Deus, a graça dele te alcançou nessa noite. Amém? Então, qual que é o quarto passo? Aleluia, glória a Deus. Vamos anotar, meu irmão. Qual que é o quarto passo, igreja? Vamos aqui para o quinto passo. Eu não vou falar quantos passos que é, no final eu vou perguntar. Como é que é? Não vou falar. Estamos no quanto passo agora? 5 passos. 5 passos agora. Pregue com a vida. Viva com a vida e não somente com as palavras. Aquele que prega, ou aquele que tem uma vida com Deus, você não pode ser só de palavras.
Você não pode apenas falar, você tem que viver. Já viu aquela pessoa? Nós temos que ser testemunha de Jesus. Quem que já contou um testemunho? Levanta a mão. Quem que já veio aqui para contar um testemunho sobre o no altar? Testemunho é o quê? É o quê? Uma experiência de vida. Quando você vai subir aqui, você vai contar o que você viveu e o que outra pessoa viveu. O verdadeiro testemunho é o que você viveu. Como você vai contar um testemunho se outra pessoa viveu? É testemunho isso? Não. Testemunho é aquilo que você viveu. É a sua experiência que você teve com Deus. O texto vai dizer: serei minhas testemunhas, tanto em Samaria como em Jerusalém. O que é testemunho? É aquilo que eu vivi com Deus, aquilo que Deus fez na minha vida, a transformação que Jesus fez. Mas rapaz, eu era tudo errado, eu vivia no pecado, eu vivia na vaidade. Deus me transformou. Você está sendo testemunha de quem? De Cristo. Você está falando acerca de Jesus. Você está testificando aquilo que Jesus fez na sua vida. Então você não pode só falar, você tem que viver aquilo que você falou. Não pregue, não fale só em palavras, mas tenha uma vida com Deus. Tenha uma vida, tenha uma testemunha com Deus. Testifique daquilo que Deus está fazendo na tua vida. Mostra isso para as pessoas. Mostra para as pessoas que você é luz no meio das trevas. Mostra para as pessoas que você não é qualquer pessoa, que você não vai para qualquer lugar, que você é escolhido, que você é selecionado, que você está diante do Senhor. Não é qualquer lugar que você vai. Você não faz aquilo que você quer, você faz aquilo que Deus manda. Você obedece à voz de Deus. É isso que nós devemos ter, não só em palavras, mas o texto vai dizer, Paulo vai dizer assim, que Paulo não pregava só com palavras humanas, mas tinha o poder de Deus. Olha que interessante isso. A mensagem ela precisa ser alinhada com aquilo que você vive. Paulo vai dizer: eu não prego apenas com palavras, mas o poder de Deus está manifestado. Eu não só prego, mas eu vivo aquilo que eu prego. Paulo tinha propriedade para falar isso, porque ele vivia uma vida com Deus. Paulo estava encarcerado e estava escrevendo a Bíblia. Olha que interessante isso. Vamos ler aqui agora, vamos para o sexto passo. Quantos passos? O quinto passo, qual foi? Eu falei agora? Viver o que prega. Vamos voltar, um excelente aluno. Vou falar de novo. Qual foi o quinto passo? Vai anotar, irmã. Depois eu te pego. A irmã falou que não lembra nem do primeiro. Anote. Qual que é o primeiro? Alguém sabe? Você nem estava aqui, mas você sabe. A irmã estava nem aqui, sabe? Qual que é a primeira igreja? Oração. Segundo. Qual que é o terceiro? Fala alto, não estou vendo. Ser cheio do Espírito Santo. Amém, glória a Deus. Segundo é ter uma vida de leitura da palavra. Vamos para o sexto passo. Desenvolva sensibilidade. Ser sensível à voz de Deus. Ser sensível quando o Espírito Santo falar com você. Você saber que é Deus que está falando, ou você saber que é o mal que está falando. Ser sensível, ter sensibilidade do Espírito Santo. A sensibilidade vai fazer você chegar na igreja, olhar para o irmão e falar assim: esse irmão não está bem. Aí tem gente que tem paranoia, né? Paranoia. Imagina aquilo que não tem nada a ver. Paranoia, a pessoa queria paranoia. Nossa, eu estou ligado com o irmão. Por que está com raiva do irmão? O irmão não deu mais ser hoje. Estou com raiva daquele irmão. Quando você tem sensibilidade do Espírito Santo, você vai falar assim: aquele irmão não está bem. Está passando a rua, está dificuldade. Porque tem gente, meu irmão, que às vezes vai chegar perto de você e vai falar: Senhor. Você pode perceber que aquele irmão está bem. Às vezes aquele irmão passou por você, ele achou que deu a paz, mas não deu. E na cabeça dele, ou na cabeça dela, ela falou assim: eu tenho a paz. Mas
Aí o irmão achou que deu. Aí aquilo vai virar um negócio, né? Então, sensibilidade do Espírito é você entender a necessidade de cada pessoa. A necessidade, por exemplo, da igreja. O que adianta eu chegar aqui na igreja e falar um assunto ou abrir um tema que não tem nada a ver? Um tema que a igreja não está precisando. Eu venho aqui e falo, por exemplo, de vida familiar. E a igreja está com uma vida familiar boa. Então eu tenho que falar de outro tema. Um tema que a igreja está precisando e necessitando. Você está entendendo, igreja? Alguém está comigo aqui? Então, sensibilidade é você ouvir a voz de Deus e não julgar as pessoas. A sensibilidade vai ajudar você a olhar o próximo com um olhar diferente, com uma visão diferente. Vai olhar para o seu próximo e vai ver quando aquele irmão está bem e quando ele não está. Porque você vai começar a ouvir a voz do Espírito Santo falar. Deus vai falar assim: vai naquele irmão na hora por ele, porque você está sensível a ouvir a voz de Deus. E a sensibilidade, eu tenho um versículo para você. Vamos abrir aqui, 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo. Quem escreveu o Timóteo? Pode falar, não, cara, está proibido. Quem escreveu o Timóteo, igreja? Fala alto para me ouvir. Alto. Segunda Timóteo 3,16. Vamos ler o texto? Toda escritura divinamente. O que é divinamente? Vem de Deus. Inspirada e aproveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Grave, anote, marca texto, coloque ali para você ler esse versículo todo dia. É um versículo diário para você ler e meditar todo dia. Escute. Desenvolva sensibilidade. Precisamos saber o que as pessoas ou a igreja necessitam. Ter ouvido, ter o coração voltado para Deus, para que nós venhamos conduzir e direcionar a igreja. Então a palavra de Deus, quando você lê a Bíblia, quando você ora, quando você é cheio do Espírito Santo, quando você vai começar a ter os passos ali e andando com Deus, tendo uma vida com Deus, você cria a sensibilidade do Espírito Santo. E a sensibilidade, você vai chegar no culto. Quem é irmã de louvor? Levanta a mão. O Espírito Santo é Deus, sim ou não? Jesus é Deus, sim ou não? O que Deus tem? Um poder da onisciência. O que é onisciência? Deus sabe o que vai acontecer no futuro e conhecer o seu passado. Deus sabe o que vai acontecer daqui 2 dias, 3 dias, 4, 5 dias, sabe? Sabe ou não sabe? Quando você tem sensibilidade do Espírito Santo, isso aqui vai abrir sua mente hoje. Quando você cria sensibilidade do Espírito Santo, até o louvor Deus já vai falar para você. Você vai louvar esse louvor em tal dia, tal culto. Vou te entregar isso aqui. Porque no culto, aquele louvor, aquele hino, ou aquela palavra vai ter efeito naquele dia. Porque a igreja vai estar necessitando desse tema aqui. A igreja vai necessitar desse louvor aqui. O Espírito Santo, quando você cria sensibilidade no Espírito Santo, o Espírito Santo ele já fala com você antes de acontecer. Quem aqui tem dom de revelação? Levanta a mão. Ninguém tem dom de revelação? Já está levantado? Revelação é o quê? É algo que ainda vai? Para ter dom de revelação tem que ser sensível ao Espírito Santo. É o Espírito Santo falar aquilo que ainda vai acontecer antes de acontecer. Se nosso Deus é um Deus que revela aquilo que vai acontecer, ele vai te revelar um louvor. Ele vai te levar um versículo, um tema. Existem temas que é daqui 2, 3, 4 meses. Deus já dá um tema lá na frente. Deus falou assim: você vai fazer tal culto, tal campanha, tal negócio, vai fazer isso aqui, vai orar assim, vai fazer isso, vai reunir o casal, vai fazer isso aqui. O Espírito Santo ele fala antes de acontecer. Isso é sensibilidade do Espírito. É o Espírito Santo trabalhar de acordo com a necessidade da igreja. Mas para isso nós devemos desenvolver um
vida de oração. Segundo, tem que ler a palavra. Terceiro, tem que ser cheio do Espírito Santo. Qual que é o quarto passo? Como é que é, varão? Humildade já é no quinto passo. Ser manso, humilde. Viver o que prega. Ser manso, humilde. E o terceiro? Cheio do Espírito Santo. Vocês não estão entendendo. Está anotando. Sexto passo. Não deu tempo de anotar, né? É a sensibilidade. É o que nós estamos falando no sexto passo. Então, quando você vai andando, galgando essas etapas, você cria o quê? Sensibilidade do Espírito Santo. Para mim, irmão, a sensibilidade é algo extraordinário. É algo extraordinário. Você tem que ter sensibilidade do Espírito Santo. Para você ter uma vida com Deus, você tem que ter sensibilidade de Deus. Amém? 8. 7. Vamos lá para o 7. Amor pelas almas. Existe festa no céu quando você ganha um carro? Existe festa no céu quando você é curado? Tem festa no céu quando você é curado? Tem festa no céu quando você começa a ganhar muito dinheiro? Tem festa no céu quando você vai casar com alguém? Mas o que tem festa no céu? O quê? Alguém pode dizer? O que é a festa no céu? Quando a alma, quando o pecador se arrepende, quando há o arrependimento. A Bíblia diz que há festa no céu. Amor pelas almas é você querer que aquela alma seja uma mulher e um homem de Deus, passe pelo arrependimento, desça as águas. E a Bíblia diz o que? Aquele que crê e for batizado será salvo. Então, o amor pelas almas é que aquelas pessoas que não conhecem a Cristo passem a conhecer o nosso Jesus, passem a ter uma vida com Deus. Não só aceitar Jesus, mas descer as águas, morrer e se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu tenho um texto aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo de 1, verso número 3. Quem escreveu Tessalonicenses? Alguém sabe? Alguém pode dizer alto para não ouvir? Quem escreveu Tessalonicenses? Ninguém sabe? Vamos ler mais a Bíblia. Meu Deus. 1 Tessalonicenses 1, verso 3. A gente está no qual passo? 7. Qual que é o sétimo passo? Isso, é o sétimo, amor pelas almas. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3. Lembrando-nos, sem cessar, da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus escute, todo pregador, todo aquele que aceita Jesus, não é só os pregadores, isso vai muito além. Aquele que aceita Jesus, aquele que tem uma vida com Deus, aquele que está ali na presença do Senhor diariamente, que tem intimidade com Deus. O que tem que motivar essas pessoas? O que te motiva a vir para a igreja? Alguém? Vamos interagir com a igreja aqui. O que te motiva a vir para a casa do Senhor? Fala de você mesmo. Um parente, um amigo, ou para você mesmo? Para a sua saúde? O que você almeja com Deus? Qual que é o seu objetivo final com Deus? Você tem que ter isso na ponta da língua. Eu sempre falo isso, né? No mundo, você vai trabalhar e você vai ter um salário no final do mês, sim ou não? Qual que é o motivo de você trabalhar? Qual que é o motivo de você trabalhar? O motivo
ou aquilo que estimula você é importante? É importante, não é? Tudo na vida existe um estímulo, sim ou não? Tudo na vida tem um estímulo. Tem algo que te motiva, tem algo que te leva àquilo. Veja bem, o que te leva para Cristo? Alguma coisa Cristo tem que te motivar. Alguma coisa Cristo tem que falar assim: ó, eu tenho isso aqui. E no mundo não tem isso. O que Cristo tem, o mundo não tem. Não é isso? E o que Cristo tem, o mundo não tem? Salvação. E a salvação traz o quê? Vida. O mundo tem vida eterna? Aqui tudo vai o quê? Passar. Aqui tudo vai acabar. Sim ou não? Tudo vai acabar aqui um dia. Nada é para sempre. Quando eu era pequenininho, quando eu era menino, eu falava assim: esse cara aqui, esse artista aqui não morre não. Com tanta artista que eu já estou assim, já na idade assim, já foi. Não, esse cara aqui não morre não. Nunca imaginei que fulano morria, porque eu achava que algumas pessoas eram eternas. Eu achava isso. Só que aí vai crescendo, vai tendo maturidade, vai tendo conhecimento, vai ver que todo mundo vai passar pela mesma coisa. Que adianta aquela pessoa ter dinheiro, ser milionária, se ela vai passar o que nós vamos passar? Se ela vai ficar doente igual todo mundo fica, se ela gripar, vai gripar igual todo mundo gripa, se ela vai morrer igual todo mundo vai morrer. Não é assim? Então, alguém é melhor do que alguém? Ninguém é melhor do que ninguém, meu. Todo mundo vai passar pelas mesmas etapas. Todo mundo vai passar por luta, todo mundo vai passar por dificuldade, todo mundo um dia vai ficar doente, um dia vai ter um resfriado, um dia vai ter alguma coisa, vai ter que tomar injeção. Todos nós vamos passar pelo mesmo processo das pessoas que estão em nossa volta. Todo mundo é igual. Claro que o que mudar, claro que tem alguém que é mais alto, outro é mais baixo, muda o cabelo, muda o rosto, isso é normal, isso é aparência. Mas eu estou falando aqui de algo natural, não estou falando nem do espiritual. Naturalmente, todo mundo vai passar pela mesma coisa. Se você cair e tropeçar, você vai machucar, sim ou não? Qualquer pessoa que cair e tropeçar vai machucar. Normal. Estou falando disso de algo natural. Mas espiritualmente falando, muitos querem ser usados por Deus, sim ou não? Só que para isso, Deus vai exigir mais. Só que para isso, Deus vai cobrar mais. Quer ser cheio do Espírito Santo? Quer ser usado por Deus? Quer ser fora da curva? Quer ser diferente? Quer ser destacado? Meu irmão, vai lá não, vai pagar preço, vai se deslocar não. Seja igual o mundo é, se Deus vai te usar. Faz o que o mundo faz, se Deus vai te usar. Se Deus vai te usar com cura, com revelação. Não vai usar não. Você tem que ser separado, você tem que ser diferente. Eu sempre quis ser diferente, mas isso Deus vai exigir mais. Existem pessoas que têm um estudo extraordinário, existem pessoas que pregam muito bem, mas analisando aqui a Bíblia, as Sagradas Escrituras, o que adianta pregar muito bem, mas não ter a graça de Deus? Eu prefiro ter a graça e o conhecimento a morrer depois, porque a graça não é qualquer pessoa que tem, a presença de Deus não é qualquer pessoa que tem, mas o conhecimento, qualquer pessoa que lê, estudar, correr atrás, ele consegue, sim ou não? Mas a graça de Deus não. A graça de Deus, a Bíblia diz que o Espírito Santo entrega o dom para quem Ele quer. Então você tem que cativar Ele, você tem que conquistar o Espírito Santo para entregar algum dom para você. O Espírito Santo ele escolhe. O texto diz, não é eu estou falando, é a Bíblia. O texto diz que Ele escolhe e dá a quem Ele quer. Ele só vai entregar alguma coisa se Ele confiar. Posso fazer uma pergunta aqui para a igreja? Você entregaria a chave da sua casa para qualquer pessoa? Você conhece alguém ali na rua, você entregar a chave da sua casa para ela? Você vai entregar para quem você confia, sim ou não? Você vai entregar, obviamente, para quem você confia. É possível que tenha algum doido aqui que vai entregar qualquer coisa, né? Porque a gente acha uns doidos aí, meu irmão, entrega qualquer coisa. Então você vai entregar alguma coisa para aquele que você confia. Da mesma forma é o Espírito Santo de Deus. Você acha que qualquer pessoa vai entrar lá no céu? Deus vai abrir a porta? Fala assim, ele só vai entrar porque ele conhece, sim ou não? Por que Jesus vai dizer assim, verdadeiramente eu não vos conheço?
Porque o seu nome não está lá na ata. Pai, o seu nome não está aqui, não, meu irmão. Então eu não te conheço, pode ir embora. Você não vai entrar no reino do céu, porque eu não te conheço. Só vai entrar na minha casa aquele que eu conheço. Por isso que só vai entrar no céu aqueles que Deus conhece. Forte não é isso aí? Então vamos lá. Quantos passos que eu falei aqui até agora? O número 7. Se você se identifica com ele. O que o número 7 significa? Ah, isso aí você sabe, né? Graças a Deus. 7 significa o quê? Número da perfeição. Tem algo interessante que eu estava vendo aqui em Atos 10, 20, Atos 20 e 24. Vamos ler aqui o último versículo da noite. Atos 20, 24. Olha como forte é isso aqui, irmãos. Depois de João, livro de Atos. Eu falei algo acerca da oração. Meu irmão teve uma curiosidade. Sou muito curioso, irmão, diante da Bíblia. O primeiro versículo que eu li, você não teve uma curiosidade aí, não? Pois eu vou ler de novo. Eu vou ler de novo para ver se alguns irmãos entendem o que eu estou tentando dizer. Atos 20, 24. Anota aí na sua Bíblia. Escute, leia o texto. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Alguém entendeu aqui alguma coisa? Veja bem, vamos ler aqui. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Escuta, tem pessoas que a minha vida é uma preciosidade, eu sou importante demais. Paulo está dizendo, a minha vida não tem nada de preciosa nela. Eu não estou apegado a nada desse mundo aqui. Paulo está dizendo assim, a minha vida não é preciosa, eu não tenho nada de apego a ninguém. Não estou apegado com ninguém, não estou apegado com material, não estou apegado com nada. Veja bem, isso aqui é Paulo está dizendo. Ele tem uma vírgula aqui, sim ou não? Então espera. Ele vai dizer, contanto, quer dizer, tem uma coisa que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Paulo está dizendo que o ministério que ele recebeu de Jesus é importante. Paulo está dizendo, carro, moto, bem material, isso não me pega. Mas o ministério que Jesus me deu é importante para mim. Paulo está dizendo, as coisas de Deus é mais importante do que as coisas materiais. Está entendendo? O que isso significa para nós? Que nós devemos valorizar mais o espiritual do que o natural, do que as coisas da terra. Paulo está dizendo, não seja apegado com nada daqui. Não seja apegado com ninguém, com filho, com esposo, com nada. Seja apegado com o espiritual. Aí vai escrever lá em Tessalonicenses: não olhai para as coisas da terra, olhai para as coisas do alto. Aí vai dizer assim no texto: aquilo que recebi do Senhor Jesus. E o que Paulo recebeu do Senhor Jesus? Estava lendo o texto. Alguém sabe o nome do profeta que foi lá e orou para ele? Alguém sabe o nome do profeta? Que Paulo chegou lá e orou. Aquela pessoa orou para Saulo, ainda era Saulo ainda, né? Nem era Paulo. Como é que é o nome do profeta? Alguém sabe o nome do profeta? Pode falar, irmão. Ele queria orar? Não. Profeta Ananias, e o profeta Ananias só é escrito nesse texto, depois ele some. Foi lá só para orar para Paulo, para Saulo, né? Aí o que Deus falou para Ananias? Ananias, você não quer orar, mas você vai orar, você não faz o que você quer, porque este para mim é vaso escolhido, e ele vai pregar para os gentios e vai pregar para o povo de Israel. Vai pregar para os reis, vai pregar para quem é crente, para quem não é crente, e ele vai sofrer por amor ao Evangelho. O ministério de Paulo era a palavra, era pegar a Bíblia e mostrar para todo mundo, revelar.
Não era só para ficar em Jerusalém, era para ficar com o gentio, para rei, para quem era importante, para quem não era. Paulo entrega para todo mundo. E além disso, Jesus, ele falou: vai sofrer pelo Evangelho. Paulo sofreu pelo Evangelho. Então o ministério de Jesus entregado para Jesus, para Paulo, o quê? Pregar a palavra para todo mundo. Aí ele vai dizendo assim: para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Para dar testemunho eu tenho que viver aquilo. Para testemunhar eu tenho que testificar. Para testificar eu tenho que viver. Então Paulo começou a viver tudo aquilo que ele fez contra o povo de Deus. Ele começou a passar na pele. Ele foi preso, ele foi humilhado, ele foi encarcerado, bateram nele, cuspiram nele. Tudo que ele fez, ele começou a sofrer por amor ao Evangelho. Então Saulo, que depois transformou em Paulo, podia bater no peito e falar assim: eu sou testemunha de Jesus, porque eu sofri por amor ao Evangelho. Então Paulo está dizendo: eu não me apego com as coisas da terra, me apego com as coisas do céu. Agora uma curiosidade que eu tenho aqui para vocês. Primeiro versículo que nós lemos, vocês não teve nenhuma curiosidade? Passou batido um negócio aí? Vamos ver se alguém vai pegar isso aqui. Qual foi? Lucas 11, verso 1, foi? Vamos voltar lá. Primeiro versículo. Lucas 11, primeiro. Antes de Jesus ter os 12 discípulos, ele tinha quantos discípulos antes? Alguém sabe? Comissão de Lucas 10. Lê Lucas 10 aí. Alguém? Só olha aí, só passa por aí que você vai entender. Resposta é Lucas 10. Quanto lá? Gravou aí? Marca esse texto aí. Marca. Lucas 10. Quantos discípulos tinha, igreja? 70 discípulos antes dos 12. Comissão Lucas 10. Marca aí, Lucas 10, 1. Marca aí. Se tem um caderno, anota. Falo para vocês, igreja, anote. Tudo é importante. A Bíblia é um livro extraordinário. Se você não meditar na Bíblia, você não vai entender ela. Lucas 11, primeiro. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus: Senhor, ensina-nos a, como também João ensinou os seus discípulos. Vocês têm alguma curiosidade aqui, não? Nada chamou atenção aqui. João, que não é o João discípulo, João Batista, ensinava os seus discípulos a orar, sim ou não? Então João era mestre deles. Então todo mestre ensina os seus discípulos a orar. Jesus teve 70 discípulos. Depois Jesus enxugou os discípulos, foi orar e o Pai escolheu 12. E Jesus escolheu 12 discípulos. Dos 12 discípulos, um discípulo falou um negócio que ninguém viu, que ninguém falou. Só um discípulo falou. O que esse discípulo falou aí no versículo 11, verso 1? Nada te chamou a atenção? Curiosidade nenhuma aí? Qual que é o primeiro passo? Olha aí, igreja. O que chamou a atenção de vocês aí nesse versículo? Pode falar. Tem o nome dele aí? Alguém sabe o nome desse discípulo? Pesquisa aí, pastor, dá o Google aí. Se tem o nome desse discípulo. Vocês não têm nenhuma curiosidade de saber quem é esse discípulo? Jesus teve 70 discípulos. Depois passou para 12. E só um falou: Senhor, nos ensina a orar. Só um discípulo se preocupou em querer aprender a. Só um. Tem o nome desse discípulo? Não tem. Vocês não ficam curiosos? Que discípulo é esse? Que falou: Jesus nos ensina a orar.
nós não sabemos orar, porque até João, os seus discípulos ensinaram. Lucas não vai descrever o nome do discípulo, mas eu fiquei curioso. Quer saber que discípulo é esse? E agora, para saber como é que faz, hein? Aí nós temos que ser salvos, não tem? Quando nós chegarmos no céu, Jesus, que discípulo é esse que pediu para ensinar a orar? Porque eu pesquisei, eu corri atrás, não tem, não fala. Mas será que depois a gente tem uns palpites, né? Quem que andava mais com Jesus? Quem que eram os três que andavam com Jesus? Bora, igreja? Quem eram os três? Tem vontade? Fala alto, com autoridade. Pastor é tal, tal e tal. Como é que é o nome deles? Pedro, Tiago e João. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, eu acredito que seja um desses. Mas saber, não sabe. Mas como ficamos curiosos? Quem é esse discípulo? Quem é esse discípulo que chegou de Jesus nos ensina a orar? Que João, ele também sabe orar, e os discípulos sabem orar. Aí o que Jesus ensina? O Pai, a oração do Pai Nosso. Mas a oração do Pai Nosso é um modelo de oração. Jesus falou assim: pega essa oração, é como um modelo. Você vai falar com as suas palavras. Mas Jesus, ele ensina a oração do Pai Nosso. Que a oração hoje é universal, tem que ser universal, todos sabem de cor, salteado, já memorizou aqui, né? E a oração do Pai Nosso é um modelo de oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. Amém? 7 passos que nós devemos ter para ter uma vida espiritual com Deus. Amém? Graças a Deus. Vamos se colocar de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a amada igreja. Meus irmãos, os irmãos entenderam? Qual que é o primeiro passo? Segundo passo, ler a Bíblia. Terceiro passo, ser cheio do Espírito Santo. Quarto passo, viver o que prega, ser manso e humilde, não é isso? Quinto, qual que é? Estou no quinto. Sexto, sensibilidade. Para mim é um extraordinário. Sexto. Sétimo passo, amar as almas. O alvo nosso, o nosso objetivo, aquilo que nós devemos, aquilo que nos levanta, nos coloca de pé, é ver as almas também. Quem que tem um parente que não é liberto? Levanta a mão. Você queria ver essa pessoa crendo em Jesus também, assim como você crê? Levanta a mão, igreja. O Espírito Santo, pensa aí, quem é essa pessoa? O Espírito Santo vai anotar aí. Você não queria que essa pessoa também estivesse convertida? Que ela morresse, nascesse de novo em Cristo Jesus, sim ou não? Você não queria que essa pessoa estivesse também aqui na igreja, buscando a Deus, tendo a mesma fé que você tem, sim ou não? Nós queremos que as pessoas, os parentes, os nossos amigos, também tivessem essa mesma fé que nós temos aqui. Então nós temos que ter amor às almas, amar o nosso próximo. Nossa, meu amigo, meu irmão, meu pai, minha mãe, queria tanto que ele estivesse aqui na igreja, queria tanto que ele estivesse aqui comigo, tendo essa fé, vindo para a igreja comigo. Não é assim que nós pensamos? Então pensa nessa pessoa agora. Eleva seus pensamentos a essa pessoa agora, que você quer que o Espírito Santo alcance ela agora. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, visita essas pessoas agora, Deus.